E, por exemplo, você pega Jesus conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4, né? Era meio-dia, Jesus para o que ele está fazendo, ele para perto de um poço, tá? Tô só resumindo. Aí ele manda os discípulos lá dentro da cidade comprar comida e fica sozinho. Chega uma mulher para buscar água, né? Aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher, né? Meio-dia, ninguém ia buscar água. Ninguém ia buscar água. Solzão, tá. Então aquela mulher ia por quê? Você tá entendendo? Aí ele começa um diálogo, fala, pega água pra mim. Aí ela fala pra ele assim, por que você tá conversando comigo? Sendo que você é judeu e eu sou samaritana. Você é homem e eu sou mulher. Aí ele fala com toda gentileza, ele fala, se você soubesse com quem você tava falando, você pediria, eu te dava água viva. Aí ela vira e fala assim, mas você não tem de onde tirar essa água viva? Ele tá falando de água espiritual, tá falando de, sabe, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Aí ela fala assim, você não tem de onde tirar, tal, não sei o quê, você sendo judeu, tal. Tô resumindo, tá? Aí, de repente, ele fala assim, por isso que eu quero chegar na interpretação de talvez prostituta ou não. Olha só, aí ele vira e fala assim, vai buscar o seu marido. Aí ela vira e fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus afirma para ela, fala assim, pois é, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu marido. Aí ela, vejo que o senhor é profeta. Tipo, vejo que você é profeta. Aí ela começa a falar de adoração, tal, resumindo. O que eu gosto desse texto, né? Por que aquela mulher teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela? Sei lá, tipo, a destruidora de casamentos, era a viúva negra, era o... Por quê? E o que ela tinha não era dela. O que as outras mulheres deveriam falar dela? Por que ela estava buscando água meio-dia? Você tá entendendo? E Jesus para só para falar com ela. E depois, o interessante é que depois daquele diálogo, eu gosto dessa situação, porque primeiro ela chama ele de judeu. Por que você, judeu, tá falando comigo, sou samaritana? Depois que ele fala dos maridos, só fala, vejo que você é profeta. Ah, não é judeu mais, agora é profeta. No final da coisa, ela sai falando para todo mundo, olha, tá aqui um homem que falou tudo que eu faço. Será que ele não é o Messias? Cara, começou como um judeu, passou como um profeta e agora é Messias, o esperado, o Filho de Deus, aquele que vai trazer salvação para o mundo. Porque Jesus falou... Então, tipo assim, a Bíblia não disse que ela era prostituta. Entendeu? Por exemplo, a passagem bíblica é aquela, eu acho, não sei se você já ouviu falar, do jantar que Jesus estava na casa de um religioso, de um fariseu, e aí chega uma mulher e começa a chorar nos pés de Jesus. E aí ele fala assim, a Bíblia diz essa palavra, uma mulher pecadora. Esse pecadora, não é que ela mentia provavelmente ela era uma prostituta. Entendeu? E aí, qual que é o texto, né? Tipo assim, só para entender, a mesa não era grande assim, a mesa era no chão, e eles sentavam-se e colocavam os pés para trás. Então aquela mulher, ela chega por trás e começa a chorar muito e regar os pés de Jesus. Os religiosos da época começam a olhar e julgar e falar, se esse Jesus fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher. Sabia a fama dessa mulher. O pecador era prostituta. Sabia que é uma prostituta. Então ele não ia deixar. Aí Jesus, tô resumindo, tá? Jesus vira pro dono da casa e fala assim, Simão, eu entrei nessa casa e você não me cumprimentou com um beijo no rosto. Ela tá beijando meus pés. Você não me deu, era costume da época, uma bacia para limpar os meus pés. Ela tá lavando com as lágrimas dela. Enxugando com os cabelos. A honra da mulher estava nos cabelos. Ela está enxugando com os cabelos. Por isso eu te digo que muitos pecados dela foi perdoado. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Esse era Jesus, cara. Jesus. Foda pra caralho, velho. Esse era Jesus, cara. Quem foi muito perdoado, muito ama. Ela sai daqui justificada, ela sai daqui perdoada, entendeu? E você tá aí tentando manter as aparências, julgando se eu sou profeta ou não. Você tá vendo? Só quero arrependimento, só quero quebrantamento. Isso era Jesus, cara. Pois é, Jesus na Bíblia não teve nada de julgamento, né, cara?
eu preparei essa palavra pra cá, vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu tenho que deixar uma mensagem. Não sei se a gente tá terminando não, mas eu quero deixar essa. Tá? Depende de vocês. Essa tá boa. Não. Tipo assim, não dá pra resumir a Bíblia em um versículo. Mas se pudesse, esse versículo seria João 3,16, que é o texto mais conhecido da Bíblia. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu, Hélio, falo que é o resumo da Bíblia? Porque fala de passado, presente e futuro. Porque Deus amou o mundo no passado, de tal maneira que aquele que nele crer no presente não pereça, mas tenha vida eterna no futuro. Por que eu estou falando isso? Qual a mensagem que eu queria deixar? Eu gosto de João 3,16. Talvez ele seja o resumo da Bíblia, mas eu gosto do 17. E é isso que você falou. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus não para julgar, não para condenar, mas para absolver, para perdoar. Então, tipo assim, Jesus, volto a falar o que eu falei lá, é relacionamento, é a tentativa de Deus de chegar ao homem. Ele não mandou para julgar. Ele não mandou, mas ele mandou para absolver, para perdoar, para religar a Deus. João 3,16 é conhecido e é profundo, mas eu gosto mais do 17. Ele não veio julgar, ele veio perdoar, ele veio absolver. Ele veio religar. E aí você fala, tem tanta hipocrisia que a gente vive julgando a janela. Nem tá com casca nenhuma aí, tá tudo um bando de mole e ainda quer julgar um monte de coisas. Exato. Ele veio, tipo assim, eu falo, né, pra pessoa, eu falo assim, pô, quando você chegou na igreja, alguém tava lá na frente perguntando qual que é a lista dos seus pecados? O que você fez no verão passado? Não, sabe por quê, cara? Porque Deus, ele sabe o que a gente fez, mas chama a gente de filho. O diabo sabe que a gente é filho, mas chama a gente pelo aquilo que a gente fez. Verdade.